Estudo central, estudo dirigido da Palavra de Deus, e nós temos nesse trimestre, nessa temporada, estamos estudando a respeito do amor e da justiça de Deus. O amor de Deus nós conhecemos bem, né? Porque Deus é amor. Mas e a justiça? Hoje a gente vai começar a falar a respeito da justiça, que é tema central da lição. E o tema de hoje, da lição de número 6, é o amor de Deus pela justiça. Mas antes de a gente iniciar o nosso tema, você já sabe, vou pedir para você deixar o seu like aqui, você curtir o nosso conteúdo, para você compartilhar também o nosso material com aqueles que você ama. E se você não faz parte da nossa comunidade aqui no YouTube, como eu costumo dizer, a nossa grande família, mais de 51 mil inscritos, se inscreva agora no nosso canal e faça parte aí dessa grande comunidade, né, que busca conhecer a Palavra de Deus e transmitir a Palavra de Deus. Gostaria de mandar alguns abraços. E hoje o abraço vai para o Anailton Barbosa Silva, de São Domingos, no Sergipe. Os nossos amigos do Sergipe, sejam bem-vindos. Luiz Cláudio Pereira da Silva, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Luiz. A Yolanda Soares, de Balneário Pinhal, no Rio Grande do Sul. Que alegria ter o pessoal do Rio Grande do Sul com a gente. O Ziel Silva Carvalho, de Caçapava, aqui no estado de São Paulo. O Ziel, obrigado por estar sempre conosco conectado. E o Helder Silvério e a Geni, ou a Jenny, de Tábua, em Portugal. Olha, que alegria saber que vocês aí em Portugal estão recebendo nossa mensagem, recebendo nosso conteúdo. E eu peço que você compartilhe aí com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos de igreja, para que esse material seja distribuído pelo mundo, porque a palavra é de Deus e ela precisa ser dita. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Silvio Oliveira. Pastor, seja muito bem-vindo. Ele vem lá de Ferrazópolis, é o ABC, né, pastor? Da Associação Paulista Sudeste, é isso? Seja muito bem-vindo. Exatamente, somos ali da região, nasci naquela região e estou tendo o privilégio de voltar ali para estar com eles. Bom muito dia, obrigado, Alex. viu? Prazer estar com vocês aqui, bom dia, Orli. É uma satisfação a gente poder estar aqui nesse momento aqui tão especial. Temos aqui o Orli também, que é ancião da nossa igreja. Orli, muito obrigado por estar conosco. Que Deus o use nesse estudo. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui com você, na presença do pastor Silvio. Eu espero também aprender um pouco mais e, desde já, também deixar o nosso abraço àqueles que nos assistem e dizer que a nossa oração hoje é que esse estudo, de alguma forma, contribua para que você saiba um pouquinho mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, amém. E aproveitando que você está com a palavra, você poderia orar para nós, Orli, por favor? Sim, com certeza. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, te somos gratos, Senhor, pelas bênçãos, pela certeza que temos que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai, por nos permitir tomarmos parte nesse estudo e te pedimos que o seu Santo Espírito nos oriente, de forma que, ao abrirmos a nossa boca, as palavras ali proferidas, elas venham do mais alto trono, provenham de Ti, ó Pai, e sejam úteis à nossa edificação. Fica conosco, nos dê, ó Deus, a sua paz, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Pegar o nosso guia de estudos. Você já sabe, a lição da Escola Sabatina você pode adquirir pelo site da cpb.com.br, que é a Casa Publicadora Brasileira, ou baixar em PDF aqui na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube. Lição de número 6, e hoje eu estou muito bem acompanhado, porque a gente vai falar a respeito de justiça e do amor de Deus. E eu tenho um jurista conosco e tenho um pastor, né? Então vai ser fácil discorrer a respeito desse tema. Eu já inicio lendo Jeremias 9:24, que é o verso principal, a gente chama de verso para memorizar, né? Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Se ele fala que ele se agrada da justiça, ou se agrada dessas coisas, né, da justiça, do juízo e da misericórdia, tudo aquilo que for contrário, ele se desagrada. Né? E quem sou eu para tentar desagradar a Deus? Né? Que é um Deus todo-poderoso, é misericordioso. E a lição já traz no dia de sábado aqui um comparativo entre os deuses do passado, inclusive esses deuses que seguem até hoje sendo adorados, né? Que algumas características desses deuses, que eles eram inconstantes, imorais, imprevisíveis, e cometiam ou ordenavam atrocidades, como, por exemplo, o sacrifício de crianças. Né? Agora, eu fico pensando como eu, Alex, né? Como é que eu posso... Alguém pode
cogitar adorar um Deus que pede para você sacrificar seu próprio filho. Né? Diferente, evidentemente, que alguém pode falar, mas Deus pediu para Abraão também fazer isso daí. Né? A gente entende o contexto dessa situação. Mas Deus é perfeitamente bom, o seu caráter é imutável, ele vive em constante bondade. Né? Então eu gostaria da participação de vocês já para a introdução desse tema, falando a respeito da justiça e do amor de Deus. Alex, eu pensei muito sobre o tema, né? Quando você vê aqui, há um equilíbrio do caráter de Deus aqui, refletido dentro dessas palavras, exatamente entre o amor e a justiça. Quando a gente pensa que Deus é amor, mas Ele também é um Deus justo. E sempre quando a gente associa a palavra justiça, ela está num contexto humano, às vezes, de que a gente quer... talvez seja até um pouco forte, mas aí o Orly me corrige aqui, tá? Né? Às vezes num contexto de vingança, não seria isso, Orly? Sim. Que a gente quer a justiça. Aconteceu algo com alguém, que nem você citou ali, os deuses que exigiam o sacrifício, a entrega de um filho ou qualquer outro tipo. Orgias, né? Bebida alcoólica que agora imagine dentro desse um contexto de você ter alguém que você ama vivendo uma situação como essa ou passando por isso e você sabe que esse não é um plano de Deus. A gente quer uma justiça, uma vingança. Seria isso? Ou seria de certa forma ali vamos colocar aqui como uma representação de que o caráter de Deus ele não vai mudar naquilo que ele já tem de alguma forma determinado, mas ao mesmo tempo ele será justo diante da situação, a qual para nós seria como uma vingança, mas para Deus seria uma ação justa. Seria isso? Me ajuda aí, Orly, para eu não estar falando uma bobagem aqui. Não. Você que é jurista. O senhor não falou nenhuma bobagem, não. Mas eu queria até voltar um pouquinho aqui o Alex estava... A leitura que foi feita pelo Alex na introdução, quando fala daqueles deuses que eram capazes de exigir dos seus adoradores práticas que hoje nós consideramos totalmente inconcebíveis, né? Sacrifícios de crianças ao deus Baal eram caracterizadas por uma estátua metálica que era aquecida na sua parte interna, 2 braços voltados para frente, ali eram colocadas as crianças e elas morriam nessas condições, sendo queimadas vivas. Mas é interessante pensarmos que o homem ele foi construído por Deus de uma forma a sempre querer adorar algo ou alguém. Se o homem não adora o Deus verdadeiro, ele acaba adorando outros deuses. E o autor chama muita atenção quando ele coloca deuses entre aspas. Não necessariamente uma divindade, mas algo, uma coisa pode acabar sendo adorada e ocupando o lugar de Deus. O autor também nos chama a atenção e nos remete a Deuteronômio 32:17 e 1 Coríntios 10, 20 e 21, dizendo que esses deuses que eram adorados no passado, na realidade eram manifestações de demônios. Era como se aqueles homens estivessem adorando a demônios. E somente um demônio a gente pode entender para exigir a morte, o sacrifício de uma criança. E o objetivo de Satanás era desconstruir a ideia de um Deus amoroso e justo. Um Deus que trazia na sua essência o amor e a justiça, criando a imagem de um Deus vingativo. Um Deus que agia de forma arbitrária, exigindo daqueles que o seguiam, por isso simplesmente pelo seu bel prazer. Eu quero que seja assim porque eu sou Deus, ponto final. E não era essa a realidade. Só que, infelizmente, Satanás alcançou muito sucesso nessa empreitada. Hoje, muitos acreditam na inexistência de Deus porque uma criança é acometida por um câncer. Porque há uma tragédia onde dezenas, centenas de pessoas morrem e eles perguntam se Deus existe realmente, onde é que ele estava que não impediu que isso acontecesse? Herança ainda dessa desconstrução da ideia de um Deus de amor e justiça. E é aquilo que a gente vai estudar hoje de maneira mais detalhada, entendendo como se manifesta o caráter de Deus nesses 2 aspectos. A lição vem trazendo, explicando um pouquinho mais a respeito desses deuses, né? Que esses deuses, embora fossem oferecidos sacrifícios dos mais diversos, as pessoas que ofereciam esse sacrifício não encontravam graça diante desses deuses. Ou seja,
um Deus, entre aspas, né? A gente sabe que eram demônios ali, mas que não faziam o bem em momento algum. Né? Era apenas com medo de serem destruídos, olha só. E aí, em contrapartida, nós temos um Deus que é totalmente bom. Nós temos um Deus que ele é amor, né? E que se agrada, lá em Miqueias 6,8, ele já mostrou, falando a respeito de Deus, né? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Olha a diferença, né? E o mesmo Deus lá de Miqueias está pedindo isso hoje de nós, né? Que a gente ame a justiça, que a gente ame a misericórdia e ande humildemente com o nosso Deus. No passado a gente ouve falar, né, a respeito do Código de Hammurabi, né, ou a lei de Italião, né, que era olho por olho, dente por dente. Se a gente fosse seguir isso daí hoje em dia, bom, provavelmente muitos crimes que são cometidos deixariam de ser cometidos, né? Mas a gente não encontra misericórdia em nenhum momento quando a gente olha isso daqui. Né? Olho por olho, dente por dente. Eu machuquei o seu pé, eu pisei no seu pé, você vai pisar no meu pé como para retribuir isso daí. E o amor de Deus, como é que é? Deus retribui a nós o nosso pecado no mesmo nível, no mesmo grau que a gente comete o pecado, já que ele é justo? Se a gente fosse por essa linha, né, como você colocou, seria complicado para nós, porque como devolver para um Deus aquilo que a gente, a maior essência e prova do amor dele foi a entrega dele por morrer por causa de nós. Como que eu poderia retribuir isso? Já parou para pensar? Né? Pensando no inverso, né? No inverso, nós retribuímos para Deus. Como agora eu poderia, né, retribuir isso para Deus, já que ele, a sua essência e a sua prova de amor foi a entrega. Então, é legal esse contraste que a lição vai trazer, porque a justiça, às vezes, a gente pensa ela no caráter condenativo, a gente pensa ela também dentro de um caráter de uma vingança, mas aqui a lição, né, e o autor quer trazer a ideia para nós de que a justiça de Deus ela também é redentiva. Todo o plano de Deus é nos salvar. Em todo momento, o sacrifício, em tudo que a Bíblia apresenta, é sempre no contexto da nossa salvação. Então, quando você pensa de uma forma condenativa, Deus ele também, dentro da sua justiça, ele tem isso, que é a condenação ao pecado. E tudo aquilo que fez ou faça a gente viver contrário à sua vontade. Mas ela também é redentiva, que ela busca redimir e restaurar aquele que buscou um caminho errado ou aquele que está fora do propósito e do caminho que Deus deseja conosco, né? Ou seja, isso vem corroborar, né? Vem confirmar aquilo que a lição diz, que o amor e a justiça andam juntos. Né? O amor de Deus... Se beijaram, né? Se beijaram. É um contexto amoroso, já tem aí, né? Você não beija alguém que você não ama, né? A não ser que haja falsidade. E aí Deus condena a falsidade também. Aí a gente já relembra ali, né, quando Jesus recebeu, né, a traição e foi com um beijo, né? Mas normalmente o contexto aqui é para trazer a ideia do que o amor está implícito ali. Está claro de que Deus ele revela esse amor dentro da sua justiça. Sim. Né? E ao mesmo tempo a justiça de Deus ela é amorosa. E aí é um contraste interessante. Hein, Alex? A Ellen White, uma escritora norte-americana que nós adventistas julgamos que também foi uma mulher inspirada por Deus nos seus escritos, ela tem um livro chamado Orientação da Criança, e lá no capítulo 45, fazendo alusão ao que o pastor comentou, uma passagem bíblica, né? Ela diz que a justiça tem uma irmã gêmea, ou um irmão gêmeo, que seria o amor. Quando a gente olha para o caráter perfeito de Deus, a essência de Deus é amor, mas esse amor é sempre acompanhado de justiça. E é algo interessante da gente pensar, né? O amor sem justiça, ele acaba sendo parcial, tendencioso, conivente com o mal. E a justiça sem amor acaba sendo legalismo frio. A gente comentava antes do início aqui, do nosso estudo, de que hoje em dia, infelizmente, muitas das vezes o ser humano
traz a ideia consigo de que justiça seria vingança, como falávamos anteriormente. Quando você tem, infelizmente, uma tragédia que toma conta ali das manchetes dos jornais, onde, por exemplo, um condutor, um motorista bêbado, embriagado, acaba atropelando e matando uma criança, e o jornalista que vai entrevistar os pais ali, ele sempre faz a mesma pergunta. E agora, o que você espera? E esse pai e essa mãe, eles sempre dizem, eu espero justiça. Só que, infelizmente, a ideia de justiça é a ideia de vingança. É a ideia de que talvez aquele que atropelou e matou devesse pagar com a própria vida para que houvesse verdadeiramente justiça. O nosso ordenamento jurídico, a Lei de Execuções Penais, ela prevê em alguns casos que após o cumprimento de 1/6 da pena, o preso ele tenha direito à progressão de regime. Isso, para quem está de fora, é inadmissível, é inconcebível. A criança está morta e ele vai ter direito a retomar a sua vida, ou seja, uma ideia de justiça totalmente desacompanhada de misericórdia. Obviamente, nós não temos a capacidade de olhar o coração daquela pessoa e verificar se ela se arrependeu. Por isso a gente acaba criando critérios objetivos, bom comportamento, práticas durante o período ali de reclusão que indiquem, apontem para esse bom comportamento, e a possibilidade de recuperação. São critérios que nós humanos podemos adotar, mas eu posso dizer que nós devemos adotar. A misericórdia, ela nunca, essa junção de amor e justiça, daí decorre a misericórdia de Deus, ela jamais foi esquecida por Deus. O Deus que criou foi o mesmo Deus que no Éden chamou Adão, onde você está. É o mesmo Deus que morreu na cruz e é o mesmo Deus que hoje quer que eu e você e todos que nos assistem o reencontrem e alcancem a salvação. Nós costumamos dizer que para mim eu quero a misericórdia, mas para o outro eu quero a justiça. Né? O ser humano é bem isso. Gostaria de avançar com o estudo e abordar 2 temas em um comentário só aqui a respeito do caráter imutável de Deus. E se o caráter de Deus é imutável, será que ele se arrepende? A lição vem trazendo essa pergunta para a gente. Ela vem citando o caráter imutável de Deus e o arrependimento de Deus, que em alguns momentos a Bíblia cita. Olha, Deus se arrependeu, né? Deus se arrependeu de ter criado o homem, em algum momento ele diz isso daí. Como é que a gente pode entender essa questão da imutabilidade de Deus e o arrependimento de Deus? Como que a gente pode explicar para os nossos amigos que nos acompanham? Quando eu penso em arrependimento, o humano, ele sempre traz a ideia de algum erro, alguma situação de ignorância ou até mesmo algum pecado que a gente tenha cometido. Mas quando a gente pensa isso num Deus sendo perfeito e onisciente, aqui ele não age dentro do erro. Ele não é pego de surpresa. Tem a ver o que você falou aqui, mas só voltando um detalhe ali, né? O Osli comentou ali sobre, né, a justiça em caráter de vingança. Você já reparou que a gente condiciona isso até mesmo para Deus, como você citou, né? Para nós queremos a misericórdia, mas para o próximo a gente quer a justiça. E como que a gente quer? Se a justiça humana, de alguma forma, ao meu olhar, foi de maneira mais branda ou, né, deu o privilégio de ele poder, de alguma forma, receber algum benefício, a gente pensa o quê? Mas a de Deus ele vai vingar. E aí que entra o que a lição quer colocar para a gente, que exatamente de que esse amor de Deus ele é imutável também para quem está dentro do erro. E aí onde vem a mudança no sentido do arrependimento, né? A palavra se arrepender é uma mudança de ideia, é uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Assim como eu tenho a oportunidade de uma mudança na minha vida, Deus também dá para aquele que cometeu uma atrocidade que, dentro da nossa visão, esse não deveria receber, né, se não de forma justa, o quê? Algo pior do que... A gente nunca vai desejar o mesmo nível, ou é maior, né? No contexto do que foi feito, ou é pior do que, de alguma forma, foi apresentado. A lição deixa claro, e através dos versos bíblicos, é uma pena que a gente não tem tempo aqui para a gente ler os versos, e eu convido você a estudar a lição diariamente,
e acessar a Bíblia nesses versos que ela cita aqui para você compreender melhor esse tema, porque nosso tempo é bastante curto aqui, mas a lição diz que esse arrependimento foi uma forma que o ser humano achou de dizer que Deus mudou de ideia. E tem um nome para isso, eu até anotei aqui, antropomorfismo, né, que é maneiras de atribuir características humanas a Deus. Não tinha como dizer, Deus falou, olha, se pecar, certamente morrerá. Mas é evidente, a gente morre, né? Em determinado momento, todos morreremos, a não ser que Jesus volte antes. Mas a ideia que se tinha assim, pecou, morreu. E não foi bem assim, né? Deus deu oportunidades para o ser humano de se arrepender. E Ele vem dando oportunidades para nós até hoje, né? Então, a lição diz também que, assim, se o meu povo mudar de comportamento, está indo para o mau caminho. Se ele mudar de comportamento, eu vou mudar o destino deles também. Eles estão indo caminhando comigo, mas em algum momento eles desviarem, eu também posso, isso Deus falando, né? Eu também posso mudar o destino desses, né? Vamos, para a gente encerrar, concluir a lição, uma pena, né? Temos muita coisa para dizer. Eu gostaria que vocês abordassem essa questão do arrependimento de Deus, né? É interessante nós lembrarmos de uma história bastante conhecida do profeta Jonas. Foi engolido por um grande peixe, né? Depois foi vomitado ali. Ele chegou até uma praia após receber a ordem de Deus de pregar para os ninivitas. Um povo bastante cruel. E é interessante que Jonas sabia qual era o propósito de Deus, não era de condenação. Ele fala isso, a respeito disso muito bem lá em Jonas, capítulo 4, versículo 2. Ele sabia que o objetivo de Deus era salvar aquele povo. E conhecedor de quem eram os ninivitas, Jonas não queria que isso acontecesse. Então a gente percebe que o propósito de Deus é sempre o de salvação. Lá em Mateus 5, Jesus falando a esse respeito, ele fala assim, vocês devem orar pelos seus inimigos. Ou seja, você deve amar aquele que te quer mal. Deus age assim em relação a todo ser humano, ainda que aquele não ame, ainda que aquele se coloque de forma contrária, frontalmente contrária a Deus e o seu amor, ainda assim Deus o ama. E os seus juízos, a manifestação da justiça de Deus, está sempre associada à esperança. A esperança do resgate, a esperança da salvação. Então, resumindo, a gente tem um Deus que, em relação ao seu caráter moral, ele não muda, por isso a sua lei não muda, aquela lei que foi apresentada para nós lá no Antigo Testamento e continua viva até hoje, passando pelo Novo Testamento, chegando aos nossos dias, ela é imutável porque ela está associada ao caráter de um Deus imutável, mas é um Deus que criou Adão e falou, não coma do fruto. Comeu, mas agora eu tenho um plano para te salvar. Ele não muda, porque o seu caráter de amor, de resgate, de salvação, esse também é imutável. Agora as ideias, como você muito bem colocou em relação ao seu povo, está no caminho? Estou contigo. Mudou o caminho? Foi do bem para o mal? Opa, puxa a tua orelha. Está no mal? Eu estou contigo. Foi para o bem? Agora eu te estimulo a permanecer nesse caminho. Esse é um Deus maravilhoso. A Bíblia diz que o sol e a chuva vêm sobre todos, né? Os bons e os maus, os justos e os injustos. Ou seja, Deus está com todos, em todos os momentos. Mas o destino, aí, cabe o livre-arbítrio, a gente vai estudar mais para frente a respeito desse tema, permite que eu seja salvo, aceitando a graça de Deus, ou, né, tenha o destino que os perdidos terão. Eu vou pedir para o pastor encerrar. Posso passar a palavra para o pastor ali? Eu permito. Porque nosso tempo está avançando. Para deixar as últimas palavras, últimas recomendações àqueles que nos acompanham, né? Lembrando que Deus é a justiça, mas a Bíblia diz, não vou lembrar o verso agora, que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão por longos dias, ou eternamente, como algumas versões dizem. Então, o amor anda junto com a justiça. A graça nos está dada, né? Embora Deus seja justo, a graça nos é franqueada. E isso, Alex, a gente vê exatamente desse caráter de Deus, de um Deus imutável. Que ele tem que ser entendido que é uma garantia dessa fidelidade que Deus terá conosco. Quando a lição aborda ali o arrepender-se de Deus, na verdade é uma espera que Deus, ele de alguma forma fica diante da ação do Filho. Espera aí, ele
está indo para um caminho mau. Eu estou a todo momento, sabe, mostrando, dando a direção, né, guiando para ele vir para o caminho bom. Ele quer a todo momento nos abençoar. A maior bênção que Deus quer para nós é a da salvação. E se a gente entender esse ponto principal, que a salvação ela é o principal ponto de Deus, a gente não vai deturpar a ideia de que Deus se arrependeu porque ele mudou a ideia como homem. Não, pelo contrário. Ele mudou a direção, como foi bem apresentado aqui, né? Jonas ali. Na perspectiva dele, ele sabia, Deus é misericordioso, ele é amor. Mas aquele povo não merece, olha a visão humana. E aí Deus, né, trabalhando a vida dele, ele entendeu, e aquele povo também foi de alguma forma, né, prorrogou ali a questão da vida deles, porque eles entenderam e voltaram-se para o seu Deus. Né? A Bíblia ela tem diversos textos voltados a esse pensamento e essa ideia. E a graça de Deus é isso que nos constrange, né? Por que ela nos constrange? Porque é um amor que ele tem para conosco e esse amor é para a nossa salvação. Então, se a gente tiver esse entendimento, né, eu tenho certeza que, né, o amor e a justiça eles vão caminhar lado a lado. Amém. 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 Eu vou pedir para o pastor orar para a gente encerrar esse estudo de hoje. Claro, ora sim, é um prazer. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a gente entendeu através do estudo aqui da lição de que o amor e a justiça elas são atributos que aqueles que estiverem ligados, conectados ao Senhor, viverão em sintonia e harmonia também com a sua vontade e os seus mandamentos. Amém. Porque todo o propósito disso, Senhor, é só um objetivo, a salvação de cada um de nós. E que realmente a gente possa, a cada dia mais, buscar isso através dos méritos de Cristo Jesus. Amém. Continue com cada um de nós aqui, nos abençoe no decorrer dessa nova semana e em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é justiça, mas Ele está concedendo você a oportunidade da salvação, que você e eu possamos abraçar essa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela companhia dos nossos amigos que nos acompanharam hoje aqui. Que Deus te abençoe onde você está. Até o próximo Estudo Central.